Buenas, senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando a história até vocês, né, cara? Mais uma vez fazendo tu se apaixonar por história, gostar cada vez mais de história. Bom, se tu chegou até esse canal, é porque tu é um apaixonado por história, ou um curioso, né, pelo tema de hoje. Tu foi lá no Google, fez uma pesquisa e tá lá, memória. Sim, hoje a gente vai falar de memória, a gente não vai falar de guerra, não vai falar de desenho animado, a gente vai falar de memória, porque tudo isso compõe a tua memória, né? Se você não tem memória, tu não tem nada, tu é cego, né, cara? Sem memória, somos cegos, é tudo que a gente tem. A nossa memória, seja ela afetiva, seja ela destrutiva, né? Mas tudo que a gente tem é a nossa memória, é o que nós somos. Uma composição de dados, né? A nossa memória. Mas direto pro assunto, sem me prolongar muito, vamos falar de memória. Mas antes de eu falar de memória, é óbvio que eu vou te pedir, né? Pra te lembrar, segue o canal, né? Se inscreve aí, dá um like, compartilha, para esse canal continuar crescendo como está crescendo, né, cara? Voando como o nosso querido Space Ghost, agora está aqui no canal, né? Nossa memória afetiva presente aqui no canal. Bom, se inscreve aí, mas vamos pro assunto, Memória, cara, as nossas memórias. Mas o que é memória, cara? O que é memória? Memória é o armazenamento de informação e de fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas, né? Relacionado fortemente ao aprendizado e à obtenção de novos conhecimentos. Ufa, sim, isso é que é memória. Memória é o que tu vive, é o teu aprendizado, é o teu dia a dia. Tudo isso vai compondo devagarzinho quando tu é criança, o teu caráter, compondo quem você vai se tornar quando adulto. E por isso boas experiências, né, são muito importantes para você formar o teu banco de dados, para tu viver com as tuas memórias. Toda vez que a gente está triste, a gente se apega a uma memória do passado feliz. Toda vez que a gente está muito alegre, a gente guarda essa informação para usar essa depois, né? Usar essa informação depois. Ou quando tu vai fazer a tua prova, tu precisa ter boa memória dos livros que você leu para você fazer uma boa prova. E para você manter tua memória em dia, tu precisa trabalhar ela, cara. E uma das formas mais legais de tu trabalhar a tua memória é lendo. Leia bastante. Até porque todo esse conteúdo vai formar também, vai ajustar a tua memória. Querido, não adianta só absorver informação, só ficar cheio de dados aí soltos, se tu não tem um bom sistema operacional para gerenciar tudo, né? Essa memória, assim como um computador, tu precisa de um sistema operacional que consiga organizar a tua memória. E aí, esse sistema operacional vai ser você que vai desenvolver. E como você desenvolve isso? Lendo, aprendendo. Se você aprende, se você lê, se você vivencia, você organiza essas informações de forma mais coesa, mais sensata. E aí, quando tu precisar dessa memória, ela vai estar lá pronta para te ajudar. Bom, a memória é uma experiência, né? É uma experiência, sim. Se você não vive, se você não participa de algo social, intelectual, né, acadêmico, profissional, você não vive. A memória ela precisa estar ali, ó, o tempo todo sendo alimentada por algo ou alguma coisa. Então viver, viajar, ver, sentir, comer, cheirar, tudo isso alimenta esse teu banco de dados e tu precisa viver, né? Tu precisa vivenciar as coisas. Não dá para viver de memória só de algumas memórias. Você precisa compor essa memória. Sabe por quê, amigão? Porque tu vai envelhecer. E aí quando tu envelhecer, se tu não tiver a tua memória trabalhada, simplesmente tu vai começar a apagar a tua memória, né? O teu passado. Olha que loucura, né? Se você envelhece, você apaga a tua memória, mas você precisa da memória para viver no presente e envelhecer sabiamente. É complexo, mas é composto. E composto por boas experiências, né, cara? Boas experiências fazem a memória estar sempre ali, ativa. Parece papo de maluco, né? A gente fala de memória numa coisa tão simples. Mas a memória é você. Você vive das tuas memórias. E sem ela, cara, tu tá cego. Tu não lembrar do teu passado, de onde você é, como você viveu, né? A tua infância. Você vai perder ela. Vou dar um exemplo muito legal. Se você teve uma infância feliz, se você teve uma infância amável, né? Você vai ser uma pessoa amável. É claro que ao longo do processo tudo pode mudar, mas a chance de você crescer em paz, ser uma pessoa do bem, é muito maior. Se você teve um passado agressivo, um passado triste, a chance de tu ser uma pessoa depressiva no futuro, se ao longo do caminho
a vida, um bom psicólogo não consertar os traumas do passado, né, cara, tu vai ser uma pessoa triste, não tão amável. Tudo é a tua questão de memória. Quando tu aprende, quando a gente erra, né, a gente erra bastante, o ser humano ele erra, e errar é importante. Infelizmente, às vezes a gente erra e acaba machucando outras pessoas, né? Mas os dois lados aprendem, principalmente a gente que errou. Então, se você consegue aprender com o teu passado, você olha para a tua memória e aprende, é porque ela ficou lá e teu sistema operacional está funcionando. Então, se ele funciona e diz para você, cara, tu já errou uma vez, tu vai errar de novo, né? E aí tu segue para o próximo passo, né? Segue para a próxima questão e tu resolve ela de forma mais amigável, mais amável. É assim a vida, são as tuas memórias. Bom, se a tua memória estiver treinada, né? Se a tua memória estiver vivenciada, né? Se a tua memória estiver trabalhada com um bom sistema operacional, você vai ser um sujeito feliz e toda vez que você precisar, você vai usar da tua memória, né? Para poder conversar, para poder se expressar, para poder escrever, para poder viver. Assim funciona o nosso banco de dados orgânico e tu precisa desenvolver cada vez mais esse sistema operacional. Não é papo de coach, pelo amor de Deus. Você tem que ser baseado sempre na literatura, né? Ali os livros estão na estante, então é só pegar lá, ler, que tu vai entender. E por que falar da memória da história? Porque a história é memória. A história sem memória não existe. E a memória, cara, como a gente conhece, né? A memória para a história, ela não está só nas linhas, nos sítios arqueológicos, ela está no conhecimento oral. Quando você conversa com uma pessoa, quando você aprende com uma pessoa que mora no local que você foi visitar, você precisa da memória dela para montar o teu plantel de informações, né? Para ser um bom antropólogo, para ser um bom historiador, você precisa conversar com as pessoas, você precisa comer nos lugares, você precisa cheirar os lugares, você precisa vivenciar os lugares. E para isso, né, para você formar esse teu conteúdo histórico, para você configurar todo um cenário, você precisa estar lá e viver. E depois tu organiza essas memórias, tu vai para casa, organiza essas memórias e escreve, né? E fala e grava um vídeo aqui para a internet. E é isso, tu precisa da memória o tempo todo. A história precisa da memória. Então não dá para viver sem memória. Então pratique a memória, pratique a organização do seu sistema operacional interior para você ser um bom historiador, um bom antropólogo, um bom em tudo que você faz, né, cara? Como dizem os japoneses, se você faz alguma coisa, tenta fazer o melhor. Não importa o que seja, mesmo que seja cortar papel, não importa. Faça sempre o melhor. E para isso, tu vai precisar da sua memória. Eu fico por aqui, me segue na história, leia bastante, viva bastante. Eu já estou preparado, a minha mochila está ali. Hoje é sábado, estou gravando num sábado. Eu vou pegar minha mochila e vou dar uma boa caminhada para alimentar a minha memória, né? Eu vou botar meu rock and roll aqui no meu fonezinho de ouvido e vou sair caminhando aqui até algumas montanhas, uns bosques próximos aqui para manter minha memória em dia. Bom, até mais, já falei a beça. Segue na história e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.